De uns anos pra cá, os grandes estúdios de animação vêm enfrentando um tipo de colapso generalizado, com diversas polêmicas e escândalos por causa de diversos motivos, sejam eles demissões em massa, trabalho análogo à escravidão, cancelamento de projetos, boicotes, falta de interesse dentro do mercado e muitas decisões ruins. Mas, para nós, fãs de animação, não entramos nessa mesma canoa furada junto dessas empresas multibilionárias, que provavelmente os donos açoitaram meus antepassados. Porque com o avanço das tecnologias de produção de animação e o fácil acesso a elas comparado a algumas décadas atrás, pessoas comuns como eu e você simplesmente conseguem criar dentro do conforto de suas casas produções tão incríveis e tão bem feitas que podem ser até comparadas ou até melhores que muitas produções dessas empresas feitas com orçamentos exorbitantes, estúdios de primeira linha e equipes gigantescas, sendo que essas animações foram feitas com apenas 4 pessoas, que representam a faixa dos 180 milhões e um patrocínio de apenas 200 mil rúpias indianas. Assim, erguendo a era de ouro das animações independentes. E hoje eu irei falar de uma dessas animações, que pra mim ela não recebeu a atenção que ela merece na época que ela estava sendo produzida. Ou seja, em outras palavras, ela é uma obra subestimada. Parece que eu tô falando óbvio, mas é porque um grande número de pessoas usam essa palavra de qualquer jeito. Que nem usam POV e o pensamento traduzido de maneira errada. Pelo amor de Deus, gente, errar POV, pelo amor de Cristo. Quando o conceito novo cai na boca do povo, é aí que os 83 pontos de QI se mostram verdade. E aí, mano, cadê minha lancha? Tá claro, sua cara com saco! Mas hoje eu irei falar de International Cube. Cube, eu não consigo falar Cube, é o Cube. Eu quero falar Cube, mas eu falo Cube. E por que ela merece mais atenção do que deveria? Mas sem antes falar que esse vídeo é patrocinado pelo melhor aplicativo de apoio. Mentira, esse vídeo não tem patrocínio. Então dá o like, se inscreve e hype o vídeo, já que vai me deixar muito feliz. E se você tiver algum cruzeiro no bolso, vire membro, para melhorar a qualidade dos vídeos. Sem muita enrolação, o primeiro episódio já começa com muita adrenalina. Vemos um garoto, Max, um dos protagonistas da série, fugindo de alguns agentes do governo com sua bicicleta magrela, que dizem que ele roubou uma arma super tecnológica secreta muito poderosa do governo, e querem pegá-lo por um motivo bem óbvio. Yeah, maybe we just say he earned it. Wait, is he not wearing a helmet? That's extremely unsafe. He could get seriously hurt. Guess we gotta shoot him. Então, o Max acaba desequilibrando e caindo de uma forma tão desgraçada que pode reescrever os conceitos das leis de Newton, que em um ato de desespero, acaba pedindo ajuda para um objeto que está em sua mochila, que acaba tendo um plano bem mais eficiente para deter os agentes, que é simplesmente injetar bombas na corrente sanguínea dele. Realmente, se o Max agisse como um integrante da Al-Qaeda naquele momento, não teria mais ninguém para eles perseguir. E o objeto, que na verdade é um cubo, acaba revelando ser a segunda protagonista da série, Icon, um robô com aspectos femininos podendo fazer qualquer coisa com a matéria e com o ego de um paneleiro do Discord. With the research loss and future generations of my design impossible, I alone will remain God of this world. Pra mim, isso aqui é o mais alto nível do escalão de escolha de características e personalidade pro seu personagem. Muito top. Enquanto eles conversam, pelo que dá pra entender, o Max é um tipo de dono da Icon, ou melhor, o administrador dela, podendo mandar ela realizar algumas ações. Que é aquele momento com homens fortemente armados, vindo de todas as direções para matar ele em nome de um careca gordo vestido de terno, que pode levar facadas ou até tiros na cabeça, nada mais nada menos pede pra ela fazer uma bike nova pra ele. Que mesmo com esse pedido merda, ela consegue resolver o problema. Isso aqui, tudo, foram apenas 2 minutos. 2 minutos. Só por esse primeiro episódio, e sim, isso não é o piloto da série, é o primeiro episódio mesmo, conseguiu apresentar muito o que a gente pode esperar pra ver na série daqui pra frente. Mesmo com tão pouco. O que, ó... muito fofo. Gosto como não tem aquela enrolação chata e genérica ou o monólogo dos personagens sobre o mundo que eles vivem. Não, aqui ao invés de falarem como as coisas funcionam, eles mostram as coisas funcionando. Só em 2 minutos é mostrado que a série vai ter o foco centrado na ação, gore, mistério e muita neurodivergência. E mostram esse ponto muito bem. Por mais que esse episódio seja muito frenético, não dá para sentir que teve uma pressa a apresentar os elementos da série. E isso é muito importante para o funcionamento do show. Também sem contar nessa animação linda feita por apenas
uma pessoa. Mesmo não tendo cores e pouca movimentação dos personagens em algumas partes, nas partes que a movimentação é necessária, ele faz a gente ejacular de felicidade. Só dando um adendo ao detalhe que na descrição do vídeo, o criador descreve o app inteiro sendo basicamente como ter um câncer no cu. Já o segundo episódio tem um tempo de duração quadruplicado. E aí, ele começa com uma paisagem de um lugar muito isolado e bem frio, onde a câmera nos leva até um túnel que tem uma pequena entrada para uma instalação onde tem um cubo desenhado ao lado. Então vemos dentro da instalação um pai levando sua filha para acompanhar no seu trabalho, onde ela é muito bem tratada pelos colegas do seu pai, mas ela é tão tímida que acaba dizendo nenhuma palavra. Tipo quando tem visita na sua casa e você nem cumprimenta sua tia-avó de 96 anos, que já pegou a senha para a passagem e a sua família inteira está esperando ela morrer para pegar a herança dessa vadia. Então, o pai dela deixa em uma salinha comendo lanchinhos e desenhando, porque até onde eu sei é isso que uma criança costuma fazer. E eu acho muito incrível que no meio dessa cena que ela tá desenhando a embalagem, um detalhe bem pequenininho passa bem despercebido, que olhando assim no cantinho é um tipo de aprendizagem para as crianças, um tipo de top 10 melhores curiosidades sobre dinossauros. Mas é o desabafo de um funcionário que ficou incrédulo e puto pra caralho quando viu a ilustração desse pterossauro, que até a própria menina não gostou. E tá lá o comentário do funcionário falando que essa ilustração é bem pior do que a economia da Somália. Ai, ai, muito engraçado. Depois de nada normal acontecer, a caixa d'água da instalação resolve dar um problema. Pelo visto, ela está cheia de suco de tamarindo e acaba caindo algumas gotas na frente da menina, que no final das contas, isso tudo é numa lembrança da Kiri. Fala Kiri. A garotinha que tudo indica, seu pai era um cientista que está ligado com a trama do Max e da Icon. E vemos que aquela garotinha fofinha, quietinha, doce e obediente, agora é uma desempregada com fobia social e com altos índices de depressão, que nem consegue mostrar os ossos do sorriso direito e nem sabe conversar com seu gato. E até aqui, se vocês perceberam algo muito estranho nesse episódio, parabéns, vocês não são burrinhos da Silva. Porque a Kiri obviamente está relacionada com a Icon no quesito de habilidades e bizarrices nos poderes e tanto em questões parecidas. E também conseguimos ver que ela conhece de algum lugar o Max. E se você olhar bem mais de perto, na cena da máquina de salgados, algo fala com a Kiri. E esse alguém ou que fala gentilmente que a sua carne seria removida, que eles iriam descascar a sua alma e pedem para voltar para eles. Esse final parece muito alguém tentando voltar desesperadamente para eles. Aí a cena corta e revemos a chacina que a Icon fez no primeiro episódio. E que eles ainda estão no meio do nada. E também descobrimos que a Icon pode dormir? Tá bom, né? Mas quando essa pergunta aparece na sua cabeça, não dá tempo de raciocinar. Porque segundos depois vimos como os órgãos internos dela funcionam. Se é que eu posso chamar essa maçaroca de ossos e... seja lá o que for isso, de órgãos. Mas antes de qualquer coisa, quase presenciamos a série mudar de conteúdo. So... reverse engineering you would be highly unethical, which is why this was just purely... sexual? I know what this is! You've got a hand thing? Yeah, that's it. Specifically yours. So slender and murdery. I just wanna hold them. Illegal! That's against my user manual! Era que foram muitas informações de uma vez, calma aí. Primeiro, sério que programaram ela pra saber o que é fetiche? Segundo, gosto muito do detalhe que quando ela pisca, aparece escrito pisca. É uma coisa bem idiota, mas eu gosto. Então o episódio acaba com a Icon envergonhada. Right? Esse episódio teve muito mais foco no mistério e no terror, tanto que no próprio site do Leon, o criador da série, o episódio está categorizado como horror. Mas agora falando do terceiro episódio, depois de andar muito, o Max acaba encontrando o restaurante e lá dentro ele fala para a Icon ficar de olho caso algum agente do governo apareça enquanto ele está no banheiro. And yet it's going to. Funny how that works, huh? Enquanto isso, a Icon fica olhando um cardápio com ovos e bacon. Por causa disso, rola um flashback deles antes de chegarem no restaurante, mostrando a Icon e o Max conversando sobre comida, porque o Max acabou desenhando ovos com bacon na areia. Porque ele tá com saudade de comer comida de verdade, já que ele tá sobrevivendo de barrinha de cereal vegana, o que reduz as chances de sobrevivência dele em 12%.
A Icon, vendo isso, tenta criar um ovo para o Max comer, o que não acaba dando o resultado esperado. Então é explicado que ela consegue criar objetos mecânicos com facilidades, tipo a bicicleta que ela fez no primeiro episódio. Mas é muito difícil para ela criar organismos vivos. E nessa cena dá para reparar que o Max não confia muito na Icon, porque ele diz que mesmo que ela consiga assimilar ovos, falando assim parece muito que eu tô falando que ela botaria um ovo para ele comer, ele não comeria de qualquer forma. Olha como é que você deixou ela, tu mereceu muito aquela fundada mesmo. E quando ela acaba encostando nele, ele se borra inteiro. Mas eu não sei se é porque ela pode manipular a matéria e pode acabar matando ele só de relar nele, ou porque ela é uma mulher. De qualquer jeito, os dois motivos são válidos para se ter medo. And Godface. Olha que coisinha fofa. Oh, não. Quem é que não comeria um androide? Porra, desse jeito que tá aí, os androides, se ela fosse um androide, eu comeria. Depois de muita tensão sexual estranha, é mostrado que a Icon também sabe que é uma fantasia sexual. Male fantasy Stockholm bullshit. Ai, esses programadores. Eles resolvem cortar a conversa estranha e voltam a caminhar. E a Icon ainda está cabisbaixa por não conseguir dar o que o seu dono quer tanto comer. Mas esse sentimento passa em questão de segundos. As minhas calças estão molhadas. Mano, eu não preciso falar nada, né? Olha pra isso. Isso aqui é lindo. É só, ó, pura arte. Depois de fazer isso no meio do restaurante, a dona, ela acaba só conversando com a Icon e dizendo o óbvio. Sweetie, you are gorgeous like one of them haunted dolls that steal souls. I love you. Daí a cena corta e vemos o Max limpando sua menstruação no banheiro. E ele começa o papo de que a forma de todo mal está manipulando ele e fala de destruição da humanidade. no, Max, the origin of all evil definitely isn't manipulating you. Don't pull yourself together. It's not like the whole human race is depending on it. Uou, que é isso? Do nada, meu filho, eu quero explicação. Fala aí, moleque. Daí corta para uma garota desesperada que também tem os poderes da Icon sendo morta sem dó pela Kiri. Mesmo assim, ainda continua lindo. E vemos a Kiri na escola conversando com um moleque chato que ninguém liga. Ele é tipo o Shosky do Evangelion, fala de teorias da conspiração, é esquisito e é um personagem muito merda. Voltando para o Max, vemos a Kiri e ele conversando pelo telefone. E descobrimos que ela gosta do Max e chama ele de amante. Bonjour. To whom am I speaking? On this end is your lover and forever soulmate. Are you now confused at my intentions due to me being a hot mess express, quirky baka gamer girl? Yeah. O Max corta ela e diz que o cubo original está com problemas. E a Kiri diz que qualquer forma de humanidade vinda do cubo é uma farsa para disfarçar suas verdadeiras intenções, se referindo a Icon. Que? Então significa que essa operação de roubo da Icon é arquitetada pelo Max e pela Kiri? E também vimos que a Kiri também quer que a Icon imite Michael Jackson de qualquer forma. É igual o Michael Jackson. Não, morto. Depois desse mistério e suspense todo, isso porque o episódio é categorizado pelo próprio criador como humor. É humor sim, tô vendo. A Icon acaba sendo atacada por uma dupla de esquisitos que acham que estão dentro de uma animação tailandesa. Então o episódio acaba. Eu não sei vocês, mas pra mim esse é o melhor episódio até agora. Te deixa com um monte de perguntas sobre tudo. Também teve bem mais desenvolvimento de personagem por parte da Icon e da Kiri, com a Icon ficando triste porque ela se dá conta que é limitada na parte de criação de organismos, mesmo ela se considerando uma deusa onipotente e invencível. Voltando para aquela cena que ela diz que é muito difícil criar um organismo, ela diz que é mais difícil ainda se ela não tiver tentado criar esse organismo antes. Então dá para entender que ou que ela já tentou recriar um corpo humano antes, ou que ela quebrou a barreira das habilidades de criação de matéria dela, o que eu acho que não, porque ela ainda quer os ovos fritos e faz bem mais sentido para a construção do personagem dela até aqui. E só um detalhe que quando ela tá criando o corpo dela naquela cena, a parte externa do cubo é removida como se fosse uma proteção à pele dela. E o que vimos na hora é só a parte interna que a gente já viu no episódio 2. E por alguma razão tem uma pata de quinóqueros ali dentro. Mas enfim, e também dá pra ver que ela já tinha 3 crânios humanos dentro de si. Provavelmente, ela já tinha sido programada para conseguir reproduzir a forma humana com mais facilidade. Por algum propósito, evidentemente. Mas é só teoria. Ou porque ela matou tantos humanos, como a Kiri diz pro Max na ligação, que ela acabou absorvendo 3 deles. E descobrimos que também existem mais pessoas, ou apenas garotas, com habilidades da Icon. Porque apareceram 4 delas, e as 4 são garotas.
o Liam realmente tem um padrão para criar personagens femininas. E o Max revela que a Icon é o Cubo original. Então talvez os poderes das três vieram diretamente da Icon e foram extraídos dela. Ou elas foram feitas de tentativas para replicar o evidente sucesso que foi a Icon. E também é revelado que a Kiri quer eliminar todas elas, acreditando que elas sejam malignas e acabarão com o mundo. Sendo que essa carinha aqui não seja muito benigna não. E vimos que o Max não sabe que a Kiri é que nem elas, porque a Kiri diz que a Icon não é humana que nem eles. Então entra no quesito de que ela se considera humana por ter nascido uma e depois ter se tornado o que é agora, ou por ela se recusar a ser comparada com a Icon, ou por outro motivo que ainda não foi apresentado. Mas de qualquer forma eu acho que é um conceito muito foda. Agora só um ponto aqui de eu sendo chato, eu meio que não gostei da paleta de cores da Icon. Isso aqui é uma arte oficial do criador. Eu achei que o cubo dela seria vermelho na forma humana dela, que nem na forma padrão que ela tem, mas é verde. Verde. O verde em si não é o problema, mas ser verde nos olhos dela, eu não engoli. Sim, tem no app isso, mas até que combina o verde com a roupa dela, que ficou muito legal. Mas o que mata mesmo é esse cabelo roxo. Essas cores juntas eu não achei muito legal não. Talvez se o verde fosse vermelho me agradaria mais. Eu gostei mais das cores da Kirin mesmo. Mas isso é só sendo chato, apenas ignorem. Mas então, e o episódio 4? Então, né? Quando eu assisti esses episódios alguns meses atrás, eu me senti como se tivesse cavado tão fundo que eu bati na bedrock do algoritmo do YouTube, porque alguns anos atrás eu consumi até que muita animação indie, e eu nunca tinha sido recomendado para o canal do Liam Vickers. Mas quando eu achei, a série já estava morta, enterrada a 7 palmos do chão, e o máximo de entretenimento que eu tive foi ver o cadáver apodrecendo e se esfarelando, quando eu li há 4 anos atrás do terceiro episódio. Então me encontrei triste. Mas a tristeza passou muito rápido porque eu percebi que se o criador tivesse continuado com International Cube, eu não sei falar, cara. Possivelmente ele pouco tempo depois não teria criado a sua outra série, muito mais insana e pra mim, perfeita. Esse vídeo é meio que a parte 1 de uma duologia de 2 vídeos. Porque duologias são 2, né? Porque o segundo vídeo vai tratar dessa segunda série do Liam, mas vai levar um tempinho, porque eu quero caprichar e muito nesse vídeo. Então, enquanto eu produzo ele, eu devo lançar nesse período 1 ou 2 vídeos até ele ficar pronto. Então aguarde ansiosamente por esse vídeo. E vão ver os outros que eu vou lançar também, hein? Enfim, se inscreve, dá like, hype esse vídeo e se puder se torne membro. E obrigado pela mais de 70 mil visualizações pelo vídeo da Zika. É só vocês ouvirem o tom da minha voz. Olha o tom de felicidade que eu estou. Enfim, tchau. Meu amigo Papa Defunto, esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros.